Seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de Evangelho no Lar. Então, como todos os dias, nos encontramos nesse horário. É um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que juntos possamos fazer mais um Evangelho em casa. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu acertar minha música que ficou sem som. Peraí. Agora sim. Então, toda sexta-feira a gente se encontra para fazer o Evangelho em casa, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós ainda estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje nós vamos falar do item 8, mundos inferiores e mundos superiores. É um capítulo grande, gente. Então, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Hoje a gente faz a primeira parte e a semana que vem a gente faz a segunda parte deste item, tá bom? Então, mundos inferiores e mundos superiores, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo inferior ou superior, um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele. Se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os resquícios do nosso estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres são rudimentares e, apesar de possuírem a forma humana, ela ainda se apresenta sem nenhuma beleza. Os distintos não são abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de bondade, nem existe noção de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimento, pois nestes mundos não existem indústrias nem invenções. Entretanto, Deus nunca abandona suas criaturas. Ele possui, no fundo de suas inteligências, a vaga intuição da existência de Supremo. Esse sentimento é o suficiente para que uns se tornem melhores em relação aos outros, preparando-se dessa forma para alcançar um estágio mais evolutivo da vida. Não são seres condenados, são antes crianças em fase de crescimento. O homem percorre incontáveis encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer no homem adulto o embrião que lhe deu origem. Nos mundos que atingiram um grau superior da evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a forma humana. Nos mundos evoluídos, ela se apresenta embelezada e aperfeiçoada, devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. O corpo não possui a mesma materialidade que encontramos na Terra. Por isso, não está sujeito às necessidades, às doenças e nem às transformações decorrentes do envelhecimento. O organismo grosseiro que possuímos na Terra nos impede de ter mais sensibilidade, o que não acontece nesses mundos mais evoluídos, onde os sentidos são muito mais apurados e as percepções bem maiores. O corpo possui uma leveza muito grande, o que torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem pelo solo, deslizam sobre as superfícies ou plano na atmosfera, somente usando o esforço da vontade. Tais espíritos poderiam ser apresentados da mesma maneira que os anjos. Os antigos representavam os manes nos campos de Elísios. Os homens
conservam sua aparência de vidas passadas, somente pelo esforço da vontade, e aparecem aos seus amigos do mesmo modo que eles os conheciam, porém iluminados por uma luz divina, devido aos seus sentimentos interiores que são sempre elevados. Em vez de rostos pálidos, abatidos pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida desses espíritos irradiam um brilho, semelhante aos que os pintores representam na auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos evoluídos torna muito rápido o desenvolvimento dos corpos, a infância muito curta ou quase nula. A vida, sem preocupações e angústias, é proporcionalmente mais longa do que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é sempre proporcional ao grau de adiantamento de cada mundo. A morte não representa os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro não existe. Pelo fato de a alma não estar encerrada em um corpo físico, esses espíritos gozam de muita lucidez e desfrutam de um estado quase permanente de liberdade, o que permite a livre transmissão de pensamento. É bem diferente daqui, né? Então, como começa falando aqui, ser um mundo evoluído ou um mundo inferior é relativo. Relativo a quê? Relativo a que estado que a gente vai olhar para esse planeta. Então, se a gente pegar a Terra como um ponto de partida, nós temos mundos mais evoluídos que a Terra e mundos menos evoluídos que a Terra. Então, a gente consegue saber a diferença de evolução do mundo, por exemplo, nos mundos mais primitivos, que são inferiores à Terra, os espíritos, eles já têm a forma humana, não tem mais a forma de animal, mas tem forma humana, só que eles são mais rudimentares. Para a gente conseguir entender um pouquinho, é só a gente voltar no passado, lá na época da pré-história, e a gente vê os primeiros homens que surgiram, né? Então, os homens das cavernas, eles eram o quê? Eles eram mais rudimentares. Se a gente olhar a aparência, não é uma aparência que nem a gente, igual a que a gente tem hoje. É uma aparência mais animalesca mesmo, né? Mais rudimentar, mais grotesca, assim. Então, por quê? Porque ele ainda está se desenvolvendo. Nós passamos por essa fase. Então, o corpo vai se desenvolvendo, a moral vai se desenvolvendo. Naquela época, não existia esse sentimento de coletividade, de amor. Era uma força brutal. Era cada um lutando por si para conseguir sobreviver. E daí, conforme a gente vai nascendo, reencarnando, a gente vai aprimorando esses sentimentos. E daí, como fala aqui, dentro de cada um, é colocado dentro de cada um de nós, sempre existe o princípio de um Deus, de um ser que criou tudo. Daí tem alguns espíritos, ainda lá na época da pré-história, que eles começavam a entender, sem saber direito o que era, né? Mas entender que existia algo acima, alguma coisa criou algo. E eles vão desenvolvendo a fé. Então, uns vão evoluindo moralmente mais rápido do que outros. E a gente vê hoje. Até hoje nós temos pessoas que são mais evoluídas, têm fé, acreditam em Deus, praticam o bem, e aqui na Terra ainda tem pessoas que ainda são muito materialistas, que são pessoas que não querem ajudar ninguém, que elas estão acima de qualquer coisa, o egoísmo é muito grande. Então existe uma diferença. Mesmo aqui na Terra, ainda existe civilizações que elas não evoluíram. Se a gente olhar aqui no Brasil, a gente tem índios que eles são totalmente isolados, né? São espíritos que ainda estão evoluindo dentro do ambiente deles, né? Que a civilização ainda não chegou lá e eles ainda não tiveram esse contato com essa evolução que a gente chegou. Isso não quer dizer que eles são inferiores a nós, porque eles têm um outro tipo de visão de vida, eles vão evoluindo no ambiente que eles estão. É a mesma coisa se pegar nós aqui da cidade, que temos contato com
com tecnologia, facilidade de luz, água, telefone, e a gente ir numa população ribeirinha lá na Amazônia, que não tem luz, não tem água, não tem telefone, não tem nada, a forma de ver o mundo é diferente. Então aqui na Terra a gente ainda tem essa diferença de ver o mundo, né? Então aqui ainda existe muita mistura, mas nós não somos mais um mundo primitivo. Temos ainda raças mais primitivas, mas não somos um mundo primitivo. Somos um mundo de provas e expiação, onde existe o mal, existe o bem, mas o mal ainda está em maior quantidade. Se a gente pegar a Terra também como ponto de análise, a gente vê que existem mundos mais felizes que o nosso, mais evoluídos que o nosso, onde os seres, eles já estão na regeneração, são os mundos celestes, os mundos mais evoluídos, que a gente já estudou aqui no Evangelho há umas semanas atrás, que fala dos mundos que existem. Então, nesses mundos mais evoluídos, essa matéria que a gente tem aqui, grotesca, brava, assim, que nos deixa cheio de doença, cheio de coisa, ela é mais sutil, porque não precisa mais desse corpo pesado, porque os sentimentos já são mais evoluídos. Então, nos mundos mais evoluídos que a gente está hoje, que a Terra, os espíritos não têm mais essa fisionomia que nós ainda temos aqui. Se comparar a gente com eles, eles são seres angelicais. Então, os pintores que pintam os santos, os anjos, a gente vê que eles têm uma energia diferente. Então, o rosto é delicado, o jeito é delicado. Eles têm uma energia que aparece muito mais que a gente, que tanto como fala aqui, a auréola dos anjos, né? Aquela luzinha que aparece assim em cima da cabeça dos anjos, nada mais é do que a sua energia se expressando, as suas energias de amor. Então, o mal já não existe. Então, a gente não precisa mais desse corpo pesado. Então, como fala aqui, aqui na Terra a gente se arrasta, né? É um sacrifício pra gente andar. Conforme a gente vai ficando mais velhinho, vai ficando mais difícil ainda, né? E daí, nos mundos mais felizes, não. Então, por isso que os pintores também pintam anjos voando, né? Porque eles têm essa possibilidade de volitar, que chamam. Que eles têm a possibilidade de andar acima do chão. Então, se a gente lê os livros de André Luiz, fala-se sobre o volitar, fala sobre a possibilidade de você fechar os olhos e pensar e já estar no lugar. Então, a transmissão de pensamento é muito grande, muito rápida. Então, a gente vai se aprimorando. Então, em cada encarnação nossa, a gente vai tendo essa possibilidade. Se a gente comparar, a gente pensa assim, né? Nossa, Márcia, mas você tá falando que a gente vai virar seres angelicais, iguais os anjos que a gente vê, ou ouve falar? Sim, todos nós somos criados para a perfeição. Se a gente olha e acha que é impossível hoje a gente se encontrar como um ser angelical, se a gente comparar um embrião lá na barriguinha da mãe, que não tem forma, que no comecinho da gestação, quando ele é bem pequenininho, a gente pode pegar tanto o embrião de pessoas como de um bichinho, vai ter mais ou menos a mesma forma, depois que vai ficando diferente. Então, se a gente olhar um embrião e olhar a gente hoje, a gente vê a diferença que né? A gente não imagina que aquele embrião vai virar uma pessoa. Do mesmo jeito que se a gente vê uma semente de uma planta, de uma árvore, a gente não vai imaginar que, se a gente não conhece a semente daquela plantinha, daquela fruta, se a gente não imagina que aquela semente vai virar uma árvore que vai dar uma fruta, e aquela fruta que a gente tá vendo, tipo o abacate. Se a gente não conhecesse o abacate e visse só a sementinha do abacate, a gente jamais ia imaginar que aquela semente ia virar uma árvore que ia dar aquela fruta super bonita. Então, nós ainda somos semente, nós ainda estamos evoluindo. Então, é importante a gente saber disso, porque para a gente buscar esse aprendizado mais rápido, essa evolução moral mais rápido, que depende de cada um de nós fazer essa transformação. Todos nós queremos chegar num mundo evoluído, todos nós, mesmo antes de ser espírita, a gente imaginava os anjos, os santos, e a gente pode virar esses seres evoluídos também. Nós vamos virar, não tem como não virar. Pode demorar trilhões de anos ou pode ser mais rápido. Cada um vai ter o seu tempo, mas nós temos que buscar essa evolução. É isso que o Evangelho de hoje vem nos mostrar,
vem nos alertar da importância da gente fazer essa transformação cada vez mais rápido para que a gente consiga alcançar a luz que todos nós desejamos. Os planetas calmos, cheios de amor, de paz que todos nós desejamos. Então, para isso, depende só de nós. Então, é isso que o Evangelho de hoje vem nos falar, vem nos mostrar a importância dessa reforma íntima que a gente fala sempre. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que esse amor envolva o nosso lar, envolvendo todas as pessoas que nós amamos, que a paz, o amor, o equilíbrio possa se fazer presente na nossa casa, envolvendo todos os nossos familiares, envolvendo a cada um de nós, acalmando os nossos corações, aumentando a nossa fé e a nossa esperança. E que esse amor possa envolver o bairro onde a gente mora, envolvendo os nossos vizinhos, envolvendo os nossos familiares, aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que esse amor possa envolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, envolvendo todas as pessoas, que todos possam sentir o amor de Deus nos seus corações, aumentando a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão em locais onde existe guerra, que a paz possa se fazer presente. Onde existe fome, sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Aonde existem pessoas que estão em situação de rua, que elas possam encontrar pessoas amigas para ajudá-los nesses momentos difíceis. Envolvendo todos aqueles que estão nos asilos e orfanatos, que possam ser cuidados por mãos amigas. Aqueles que estão enfermos, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um e que seus familiares mantenham a fé e a esperança. Que esse amor envolva todos os profissionais da saúde para que eles continuem com essa missão de cuidado, com amor e com respeito, com todos aqueles que passam os dias nas suas vidas. Pedimos que esse amor envolva também os seus familiares, para que eles mantenham a fé e a esperança. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, e se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada e nesse abraço ela possa ter a sua fé e a sua esperança fortalecida. E nós agradecemos, Pai. Agradecemos pelo Evangelho de hoje, pelas palavras que lemos hoje, que elas possam ficar no nosso dia a dia. Agradecemos pela nossa vida, por todos os aprendizados, por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado e principalmente a Ti, Pai, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que envolva cada um de nós com muito amor, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.